Meus irmãos, meus amigos, vamos refletir hoje em Mateus, no capítulo 2, versículos 5 e 6, que nos diz assim: Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus tremendo, Deus maravilhoso, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala-nos nesta noite, dai-nos o entendimento correto através do poder do Espírito Santo, para a honra e glória de ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amigos e meus irmãos, neste texto eu quero pontuar duas coisas. A primeira é que essa passagem em Mateus 2, 5 e 6, ela é proveniente de uma profecia que está a se cumprir. E esta profecia, pasmem vocês, tem mais de 400 anos. E aí eu trago a passagem em que essa profecia se dá, que é no livro do Velho Testamento, em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que profetiza assim: E tu, Belém Efrata, pequena, para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então observem que tudo aquilo que no Antigo Testamento se profetizou, se disse que iria acontecer, aconteceu. E aqui profetizou 400, por que eu digo 400 anos? Porque depois de Malaquias, Deus não falou mais a seu povo. Deus ficou em silêncio, não falou mais através de profeta nenhum. 400 anos entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo, que é o Evangelho de Mateus, onde aparece sim João Batista pregando no deserto. A partir daí Deus volta a falar com o seu povo. Mas foram 400 anos de silêncio, que Deus não falava mais com o seu povo. E aí o que é que aconteceu? Aí se instituiu sinagogas, instituiu-se novas profecias entre eles mesmos. Muitos escritos nesse período surgiram, mas não Deus falando diretamente ao seu povo. Isso foi fato, isso foi real. Então, nós às vezes queremos que as coisas aconteçam de hoje para amanhã, e não é assim que, pelo menos a palavra de Deus nos mostra. São 400 anos. Né? Imagine, hoje, quantas gerações seriam, porque muitas das coisas que nós vemos na palavra de Deus, pode ser até que Cristo volte amanhã, volte daqui a pouco. Isso aí cabe a Deus, né? Nem o filho sabe, só quem sabe é o pai. Porém, também pode acontecer há milhares de anos depois daqui. Então, e o que é que isso significa? Significa que muitas destas promessas, ninguém de nós verá. Nós estaremos já na eternidade daqui para lá. Então nós temos que ter paciência quando as coisas não caminham como nós pensamos que deveria caminhar. Né? E quero voltar a lembrar a vocês, né, que na palavra de Deus ele é bem claro, ele diz no Velho Testamento: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E ele ainda diz que tem pensamentos para nós, pensamentos de paz. Então, os pensamentos de Deus, ele é infinitamente elevado. Nós não chegamos nem próximo a entender o que Deus tem para conosco. E nós temos que ter, sim, ciência, paciência para
de alguma forma, né, termos equilíbrio emocional, espiritual em nossas vidas. E entender que vai ter momentos em que nós devemos agir e vai ter momentos que nós devemos esperar as profecias do Senhor se cumprirem. Isto é fato. Então este é o primeiro ponto que eu ressaltei. O segundo ponto que eu quero ressaltar é que, seguindo até a lógica desta mesma reflexão desse primeiro ponto, quando ele fala de Belém da Judéia, Belém era uma cidade esquecida no mundo. Ninguém nem conhecia no mapa daquela época a existência de Belém, da cidade de Belém. E foi lá, e foi de lá que veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Promessa no Antigo Testamento que se cumpriu no Novo Testamento, né? Cristo veio, e aí a palavra de Deus ela diz assim, em relação à pequena cidade, né? Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. E aí remonta para os pequeninos, aqueles que não têm voz, aqueles que a sociedade menospreza, aqueles que acham que não são nada, mas diante de Deus sim. Então observem que tinha Jerusalém, né, que é uma cidade santa, né, do Senhor, tinha naquela época o poder, né, tremendo de Roma, né? Roma era, hoje, se nós fôssemos fazer um comparativo, os Estados Unidos, né? O poder exercia no mundo inteiro. E de onde é que o Cristo veio? De onde é que o nosso Senhor amado veio? De uma cidade pequenina, uma cidade escondida, aqui mesmo, né, onde eu moro, Alagoinhas, né? Se formos sair aí para o exterior, até mesmo aqui no Brasil, lá para o lado da Amazônia, né, lá para São Paulo, né, quem é que ouve falar de Alagoinhas, aqui na Bahia? Eu acredito que bem poucas pessoas ouvem falar de Alagoinhas, Bahia. Então, é uma cidade sem nenhum tipo de atrativo, sem nenhum tipo de conclusão. Então, o que é que acontece? É algo irrelevante, mas para Deus não. Para Deus, Deus honra os pequenos. Então, quando eu vejo aqui essa cidade, né, de Belém Efrata, pequenina, no mapa do mundo, mas grande para Deus Pai Todo-Poderoso, nós vemos os eleitos dele, que ele fala nas bem-aventuranças. Felizes os que choram, felizes os humildes de coração, os mansos, porque desses serão o reino de Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Então, é desses pequenos, não é dos poderosos, não é de pessoas que têm suas grandes empresas, não. Não são dessas pessoas que são presidentes de uma potência mundial, não. Né? Deus veio para o humilde de coração, né? Veio para esses também, esses poderosos que se humilham diante de Deus, porque para Deus não há impossível. O impossível é para os homens. E eu, vendo esse texto, me sinto assim, confortável, me sinto protegido pelo Senhor, né? O Senhor é conosco. E aí eu volto ao primeiro tema. Pode demorar um dia para as coisas acontecerem, porque para Deus nada é impossível. Como pode demorar mais de 400 anos, né? Quando em Miqueias foi profetizado que o Cristo veria em Belém, e mais de 400 anos depois, Cristo veio, anunciado por João Batista, ali no deserto. Enfim, então, coloque isso no seu coração, né? O pequenino tem voz de Deus, o pequenino é protegido por um Deus tremendo e maravilhoso. Que Deus possa abençoá-lo e que estaremos de volta, né? Estaremos de volta na próxima reflexão, se assim Deus permitir. Pai nosso,
Deus tremendo, aqui está a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nela tu mostra que não serão as grandes potências que terão vez e voz contigo, meu Pai. Não serão os poderosos, não. Tu és conosco, meu Pai. Muito, muito obrigado, meu Pai, para a honra e glória de Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, até a próxima, se assim Deus permitir.